Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os grupos dos verbos. Para quem não sabe, em japonês a gente separa os verbos em alguns grupos para que a gente possa mais facilmente conseguir classificar eles para transformar nas diversas conjugações que eles precisam mudar. E eu acredito que muitas pessoas ainda se confundam um pouco como se faz essa transformação e como se separa esses verbos. Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Antes de entrar no tópico, eu quero lembrar a vocês que o Universo do Kanji, evento online totalmente gratuito, já está aberto para você se inscrever. É um evento online gratuito que vai fazer com que você aprenda como você vai estudar Kanji de modo mais eficaz e gente, eu vou passar o meu método, o meu passo a passo, que vai fazer com que você consiga aprender a ler textos totalmente sem furiganar em 7 meses. Então, não perde mais tempo e se inscreve. Gente, quando a gente fala de separar os verbos em grupos, eu sempre acho mais fácil a gente começar de trás para frente. São 3 grupos e a gente vai começar falando do grupo 3. O grupo 3 é muito fácil, só tem 2 verbos aqui no grupo 3, que é o verbo suru e o verbo kuru. Ué, Mônica, mas eu tô vendo 3 verbos aqui. É porque o terceiro é um verbo que eu chamo de verbo de suru, porque é um verbo que é formado por algum substantivo e suru. Por exemplo, aqui a gente tem benkyou suru, que é estudar. Então, tem muitos verbos nesse grupo e ao mesmo tempo tem poucos, porque a gente tem o suru, que tem vários verbos que vão ser verbos de suru, tem muitos mesmo, e tem kuru, que significa vir, e aí a gente vai criar vários verbos usando um substantivo e suru. E todos esses verbos de suru vão ser verbos do grupo 3. E o verbo kuru também, que é o verbo vir. Então, esse é o grupo 3. É o kuru e todos os surus que existirem na face da Terra. Agora, a gente tem o grupo 2. Para a gente identificar o grupo 2 é muito simples. O grupo 2 ele é formado por verbos que terminam em ru. Todos os verbos que terminam em ru são de grupo 2? Não. Mas todos os verbos do grupo 2 terminam em ru. Todos eles. Todos os verbos do grupo 2 terminam em ru, sem exceção. Não tem nenhum verbo do grupo 2 que não termine em ru. Quando eu tô falando de terminar em ru, gente, terminar em ru, eu tô querendo dizer na forma de dicionário deles, que seria como se fosse o nosso infinitivo. É a forma que a gente vê quando a gente procura no dicionário. Tipo em português, se eu tenho comer, eu não vou procurar no dicionário, por exemplo, comendo. Eu tenho que procurar comer. Não tem comendo no dicionário, tem comer. Então é a mesma coisa. Quando você for buscar um verbo em japonês no dicionário, você tem que buscar a forma de dicionário dele, que seria o jishoke. E a forma de dicionário de todos os verbos do grupo 2, todos, sem exceção, termina em ru. Então, se um verbo ele termina em ru, se esse verbo termina em ru, tem grandes chances dele ser um verbo de grupo 2. Agora, gente, os verbos de grupo 1. Uma coisa é muito certa. Todos os verbos do grupo 1, eles vão ser muitos, mas se tem algum verbo cuja forma de dicionário não termina em ru, por exemplo, esses 2 primeiros verbos que a gente tem aqui, nomu, kaku, a gente vai ter certeza que ele é do grupo 1. Então, guarda isso que eu tô falando. Se o verbo tem a forma de dicionário que não termina em ru, ela não termina em ru, você não tem nem que pensar. Não tem nenhuma dúvida. Não terminou em ru, a forma de dicionário é um verbo do grupo 1. Exatamente como a gente tem aqui. Nomu, beber, kaku, escrever. Verbos de grupo 1 não terminam em ru. Agora, a gente tem alguns verbos que são do grupo 1 e que terminam em ru. Aí você vai dizer para mim, mas Mônica, como é que eu vou saber se o verbo é do grupo 1 ou do grupo 2? Porque a gente falou aqui
que todos os verbos do grupo 2 terminam em ru. A gente viu esses exemplos aqui, tem taberu, comer, okiru, acordar, neru, dormir. Só que, como é que eu vou saber se eu não conheço o verbo? Como é que eu vou saber se ele é do grupo 1 ou se ele é do grupo 2? Aí é que tá. Você vai precisar saber, para você saber qual é a forma do verbo, você vai precisar saber a forma de dicionário dele e a forma maço dele, que é o que a gente chama de presente / futuro formal do japonês. É a forma maço. Então, se eu falo, por exemplo, nomu, nomimasu, eu quero dizer eu bebo ou eu beberei. Por exemplo, eu bebo água. Mizu o nomimasu. Só que, para você transformar na forma maço esses verbos, a gente segue regras. E a regra do grupo 1 é essa aqui, olha. Você vai pegar a última letra, no caso de nomu, é mu, né? E você vai passar para a fileira do i. Aí vai virar nomu, nomi, e aí você adiciona maço. Então, kaku, kaki, maço. Aí, kaeru, kaerimasu. Se o verbo for de grupo 1, a transformação dele da forma de dicionário para a forma maço vai seguir essa regra, porque essa regra é de grupo 1. Agora, nós temos os verbos do grupo 2. No grupo 2, a transformação vai ser diferente. A gente simplesmente vai cortar o uru fora, e vai colocar maço. Tira o uru, coloca maço. Tira o uru, coloca maço. É assim que se transforma. Então, taberu, tabemasu. Okiru, okimasu. Neru, nemasu. Tá? Então, é assim que você vai saber como é o verbo, qual o grupo que o verbo tá. Se ele é grupo 1 ou se ele é grupo 2, se ele termina em ru. Porque, veja bem, se por acaso taberu fosse um verbo do grupo 1, não seria tabemasu, seria taberimasu. E se por acaso kaeru fosse um verbo de grupo 2, não seria kaerimasu, seria kaemasu. Inclusive tem um verbo assim, mas é diferente desse, né? Que esse verbo significa voltar, né? No sentido de voltar para casa. Então a gente viu a transformação do grupo 1 e do grupo 2. E o grupo 3? No grupo 3 a gente vai ter essas transformações. É muito simples. Suru, shimasu, kuru, kimasu. Muita atenção, gente. Não é kumasu, é kimasu. O verbo kuru, ele é extremamente irregular. Então, vai ser essa transformação um pouco diferente. Vai mexer na raiz mesmo do kanji e vai ficar kimasu. E todos os outros verbos de suru também vão ser shimasu. Então, benkyou suru, benkyou shimasu. É só lembrar disso. E é isso, pessoal. Eu quero lembrar vocês para participar do evento Universo do Kanji, onde eu vou explicar para vocês tudo que vocês precisam saber a respeito de kanji e você também vai conhecer o meu passo a passo, o meu método, para que você aprenda a ler textos totalmente sem furiganar em 7 meses. E esse método é um método que vai fazer com que você não só aprenda a ler os kanjis, mas aprenda extremamente coisas muito valiosas da língua japonesa.